A vingança da bruxa Tamara. Eu já tinha até esquecido como é a vila, eu disse, sentando à mesa onde havia um jantar modesto. E quando foi a última vez que você esteve aqui? Perguntou Tolian, servindo uma bebida transparente. Sabe, faz muito tempo. E se não fosse por este momento, eu nunca teria vindo para cá. Então você vai me contar qual é o problema? Você me chamou para ficar uns dias e não me disse o que está acontecendo. Sim, vou te contar agora. Como dizem, não há para onde fugir. E bebendo a bebida transparente, ele fez uma careta de tão ruim que estava. E para aliviar, pegou um sanduíche com espadilhas do prato e o enviou para explorar as vastas extensões do seu mundo interior. Tolian, essa é uma história bem velha e não é muito boa, porque eu me comportei, digamos assim, não muito bem. Você matou alguém? Bem, mais ou menos, eu disse esfregando as mãos. Mas não é bem assim e não é tudo tão simples. Enfim, vou te contar agora. Aconteceu muitos anos atrás, eu era mais jovem na época e meus pais estavam vivos. Bem, aquela época era completamente despreocupada. Andávamos com toda a turma da vila, ficávamos loucos, nadávamos no rio e, em geral, fazíamos todas aquelas coisas estúpidas. Mas havia algumas pessoas na nossa vila que se mantinham isoladas e eram amigas apenas entre si. Por que isso aconteceu, eu não sabia, mas eles não nos suportavam, nem aos meus, para ser sincero. Eles se consideravam mais corretos ou algo assim, e isso naturalmente nos irritava, motivo pelo qual nossos encontros com eles nunca terminavam bem. Durante o dia, é claro, ninguém tocava em ninguém, afinal era de dia. Mas com a chegada da noite, quando todos saíam para passear ou iam para outras vilas, aí sim a gente brigava com eles regularmente. E o que mais me irritava pessoalmente era Maxim, por causa de quem, a propósito, estamos aqui hoje, mas falo disso depois. Se a gente se esbarrava, era 100% de certeza que haveria um acerto de contas, o que terminava para alguns de nós com consequências muito graves. Só para você entender, uma vez, num acesso de fúria cega, quebrei o braço daquele desgraçado e arranquei 3 dentes da frente dele. E por que vocês eram inimigos? Ah, o diabo é quem sabe. Simplesmente aconteceu assim. Desde jovens não nos suportávamos, e ficando mais velhos isso começou a se transformar em agressão. E até aí tudo bem, inimigos são inimigos, o que tem de mais? Mas aconteceu o que eu não queria. Para falar a verdade, naquela época eu já tinha servido no exército, trabalhava na cidade e já não ia mais para a vila. Meus pais já tinham sido enterrados, e eu não queria ir sozinho para uma casa vazia, com tantas lembranças. Mas no verão fez um tempo excelente, e algo me puxou para memórias nostálgicas, e eu pensei, caramba, o tempo está simplesmente perfeito para voltar à minha terra natal e passar umas semanas boas por lá. E eu, na verdade, fiz as malas e corri para cá. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Muitos já tinham morrido e meus colegas também tinham se espalhado por aí. Quando terminei as tarefas domésticas e fui para o rio, adivinha quem eu encontrei? Maxim, ele mesmo. Ele estava sentado na margem e quando o vi, quase sibilei como uma cobra. Entende, Tolian? Senti tanta raiva que ficou até difícil respirar, mas pensei que deveria tentar fazer as pazes com ele. Afinal, até quando isso ia durar? Já tínhamos idade para isso, não precisávamos de nada disso. E o momento era o mais favorável para isso. No rio, além de nós, não havia ninguém. Fui até ele, cumprimentei-o, sentei-me ao lado dele e comecei a conversar com ele. Em suma, resolvemos o problema. Ele disse que há muito tempo não guardava rancor de mim, que ambos éramos culpados e tudo mais. O sol estava escaldante na época, então decidimos, como nos velhos tempos, ir pular na água do alto do Vidoeiro. Sendo que eu nem pensei na hora, porque ele propôs que fizéssemos exatamente isso. Aquele vidoeiro crescia em um lugar que,
Em princípio, não podíamos ser vistos nem da estrada nem da margem. Mas, repito, na época, eu não dei a menor importância a isso. A altura de onde íamos pular era de uns 7 metros, e a profundidade abaixo de nós era tanta que não dava para alcançar o fundo. Enfim, subimos nele. Eu reclamei que estava com um pouco de medo, e combinamos de pular no 3. E então, Tolian. O tempo pareceu parar. Nós pulamos no 3. Eu pulei um pouco antes e Max um pouco depois. Eu entrei na água e fui para o fundo. E num instante, as pernas de Max me atingiram nas costas com tanta força que ele quase arrancou todo o meu ar. Eu tento subir à superfície e ele com as pernas tenta me empurrar para baixo. E quando percebi que ele ia me afogar, o medo me deu forças e me empurrou para cima, apesar de todos os problemas. Max também começou a agir ativamente na tentativa de me afogar. Eu agarrei a perna dele e puxei para baixo para que ele ficasse no mesmo nível que eu. Mas não adiantou. Ele apoiou a outra perna na minha cabeça. Eu fiquei furioso e te digo, Tolian, mesmo que ele tivesse me soltado, eu ainda assim o teria matado. Eu não me importava com nada, porque eu queria viver. Agarrei a perna dele de novo e mordi um pedaço enorme de carne da perna dele. Ele gritou, soltou todo o ar e começou a subir à superfície, nadando um pouco para o lado. Ele gritava como um louco, dizia que estava brincando e que eu não entendo piadas, mas eu não dava a mínima para o que ele estava falando. Eu sabia, enquanto nadava até ele, que ele já era um homem morto. Eu avancei nele e o empurrei para baixo da água, apertando sua garganta com uma mão, enquanto com a outra batia no piadista. Algumas vezes ele tentou se soltar e quase me afogou. Mas eu esmaguei os olhos daquele canalha, e ali estava ele, sem respirar. Tudo isso aconteceu em literalmente 1 minuto. Mas na hora pareciam 20 minutos. Eu arrastei o corpo do piadista para a margem, achei uma pedra, e arranjei tudo para que o infeliz fosse para o fundo, como devia, com todas as suas roupas. E quando ele afundou, eu fiquei com medo, e só então me dei conta de que eu tinha matado um homem. Mesmo sendo alguém tão podre por dentro, que atacou pelas costas e mentiu na minha cara. Mas era um cadáver na minha conta. Rapidamente olhei ao redor, parecia que não havia ninguém, e então entendi que, se eu agisse não pela consciência, mas com a cabeça, então ninguém descobriria nada. E então saí para a margem, me olhei, e eu estava todo arranhado, e inventei o que iria contar. Fiquei no rio até a noite. Pra quê? Bem, como pra quê? Eu tive uma conversa muito séria comigo mesmo. Afinal, eu tinha afogado um homem. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E eu esperava as consequências, pensei. E se alguém tiver visto algo e vierem correndo agora? Mas não, ninguém veio correndo. Apenas alguns conhecidos se aproximaram, conversaram, perguntaram com que gatos eu tinha brigado, ao que eu respondi que tinha entrado de mau jeito nos arbustos. Eu não ia dizer a eles que Max me arranhou todo e que agora ele próprio está servindo de comida de peixe no fundo. E acreditaram. Claro que acreditaram. O que mais podiam fazer? Afinal, se você vê uma pessoa toda arranhada, você não pensa imediatamente que ela matou alguém, certo? Sim, você tem razão. Pois bem, e agora a parte mais estranha e incompreensível. Bom, pelo menos para mim tudo fez sentido. Para não levantar suspeitas, decidi ficar lá durante todo o tempo que tinha planejado, ou seja, por 2 semanas. E, ao mesmo tempo, decidir observar como os eventos se desenrolariam. Nos primeiros dias ficou tudo quieto, e depois a mãe de Max, Tamara era o nome dela, começou a dar o alarme. Max às vezes sumia por causa de bebedeiras por vários dias na casa de alguém na vila vizinha, mas geralmente acabava aparecendo. Mas não sei se ela sentiu algo ou o que foi. Enfim, ela começou a fazer um escândalo. E não apenas fazer um escândalo, mas a me culpar por tudo. E por que isso? Vou explicar agora. Eu não te contei que essa Tamara, de acordo com as mesmas conversas e lendas da vila, era uma bruxa.
Na época, eu achava que era tudo fofoca, pois não acreditava nessas coisas. Achava que minha mãe e meu pai só queriam me assustar e nada mais. Mas quando ela começou a fazer barulho com o meu nome, percebi que ela era realmente uma bruxa. Ela veio até mim com outras pessoas e começou a exigir respostas. Como ela tinha certeza de que eu era o culpado pela morte de seu filho, eu usei a minha melhor habilidade. Comecei a gritar com ela e com todos os que vieram com ela. Ela dizia que sentia que ele tinha morrido e sabia que fui eu ao que eu comecei a berrar com ela, dizendo que ela estava louca e que precisava de um especialista, que não se podia nem voltar para casa nos primeiros dias sem ser acusado de tudo, e assim por diante. Gritei com os homens que vieram com ela e disse que se eles aparecessem assim de novo na minha casa, eu os enterraria de verdade. Tudo isso, Tolian, te digo, foi acompanhado por tantos gritos de Tamara que, sabe, eu olhava nos olhos dela enquanto gritava com ela e entendia. Ela sabia com certeza, mas ainda não podia provar. E ela não veio para me fazer confessar, não. Ela precisava se certificar de que os demônios tinham sussurrado a verdade para ela. E acredite, ela se certificou. Claro que ninguém acreditou nela. Você mesmo entende que sem provas isso tudo é bobagem. As pessoas simplesmente decidiram que a mulher perdeu o juízo de dor e que o filho inútil dela estava jogado em algum barranco. Pois bem, fiquei minhas 2 semanas. Passei o tempo muito bem, por sinal, e fui para casa. No primeiro mês, fui dominado pela paranoia de que já o haviam encontrado e que estavam vindo atrás de mim. O segundo mês foi mais calmo, porque já seria difícil provar alguma coisa. No terceiro e no quarto, eu quase não me lembrava daquele incidente. Tudo bem, entendi, disse Tolia. Você afogou o homem que queria te matar. Não que eu apoie, mas no mínimo eu entendo. Porque, como dizem, é melhor ser julgado por 3 do que carregado por 4. E eu mesmo provavelmente teria feito o mesmo. Mas não entendo por que estamos aqui. Tudo por causa do Maxim, ou melhor, da mãe dele, a Tamara. Eu bati o punho na mesa. Entenda, ela realmente sabe que eu o afoguei, mas não quer aceitar o simples fato. Se o filhinho dela fosse um ser humano e não tivesse agido como agiu, tudo estaria normal. Claro que entendo que é filho e tudo o mais, mas a culpa é dele mesmo. É a mesma coisa que se alguém fosse eletrocutado e você começasse a se vingar de todos que trabalham no ramo da eletricidade. É exatamente o mesmo tipo de loucura, mas ela não entende isso e nunca entenderá. Mas, indo direto ao assunto, a situação é a seguinte. Há cerca de 1 semana começaram a ligar para o meu telefone e o número era desconhecido, ligavam com insistência. Depois começaram a chegar mensagens desse número dizendo: atenda o telefone. Bem, eu atendi e descobri que me tornei o último desejo da bruxa falecida. Como assim? Aqui tudo é complicado. Eu explico. Basicamente, depois que o Maxim morreu e o corpo dele não foi encontrado, a Tamara mudou completamente. Ela se tornou bondosa e passou a ajudar todo mundo. Durante todos esses anos, ela foi construindo uma reputação para si mesma. E quando sentiu que logo ia morrer, começou a andar por aí e a dizer a todos: olha, logo vou morrer, então este é o meu último desejo. 3 noites a partir da minha morte, Nikita deve passar na vila. Você sabe como é, o último desejo de alguém que está morrendo e tal. Mas ela é uma bruxa, não deveria importar o que ela quer? Entenda, as pessoas aqui são assim, esquecem rapidamente o lado ruim e perdoam. E como me disseram no telefone, a Tamara quase se tornou um patrimônio local. O fato de ela ser uma bruxa, bem, tudo bem, ela era boa. Imagina, Tolian, ela até pagou a alguns aqui para garantir que a vontade dela fosse cumprida. E o que ela fez para ser tão amada assim? Ah, o diabo sabe. Parece que ela curava alguns, dava bons conselhos a outros. Em suma,
A reputação dela por aqui era igual à de um deus. Quem está aí? Perguntou Tolian se levantando. Não sei, respondi num sussurro. Eu mesmo quase perdi o fôlego. Passos soaram pelo terraço. A porta da casa se abriu e quem apareceu foi ninguém menos que o velho Arsene. Olá, rapazes, disse ele. Escuta, Arsene, você tem algum problema? Não, por que você acha isso? É só que, se mais uma vez você entrar na minha casa sem bater, você terá problemas. Ah, é assim? Disse ele rindo. Está com medo da falecida Tamara? Perguntou ele, sentando-se na terceira cadeira vazia. E o que você acha? Eu disse. Não é todo dia que os mortos te chamam. É, rapazes, não invejo vocês. Quando a Tamara estava morrendo, ela sussurrou o seu nome. Ah, sussurrou de um jeito assustador. Ela queria a sua morte, claro. Afinal, ela é uma bruxa. Não, Nikita, tem mais coisa aí. Havia tanta raiva de você. Mas eu não fiz nada que merecesse isso, eu disse. Arsene fez um gesto para nos aproximarmos e olhou ao redor. Sabe, mesmo que você tenha afogado o filho dela, como ela diz, você agiu certo. Ele era quase um problema local aqui. Ninguém conseguia dar um jeito nele. Você não imagina o que as pessoas passavam. Tinham medo até de abrir a boca. Só que ninguém queria carregar o pecado nas costas. Então, para mim, não faz diferença. Quando eu soube que ele morreu... Bom, como eu soube, a Tamara andava dizendo, eu bebi por uma semana como se fosse a última, de tão fartos que estávamos de Maxim e da mãe dele por aqui, mas que você o afogou, todos têm certeza. Sim, claro que não há provas diretas desse evento, mas há pessoas aqui que não gostam de você, Nikita. A Tamara se esforçou muito. Ouvíamos seu nome todos os dias. Então, Nikita, é assim que as coisas estão. Que absurdo, eu disse. Não, de jeito nenhum, não tem absurdo nenhum aqui. A Tamara não se engana. Dizem que ela desenterrou o próprio filho ou o encontrou com seus demônios no rio, não muito longe do vidoeiro de onde todos pulam. Encontrou e enterrou ela mesma, de acordo com as suas próprias leis e regras sombrias. Então, Nikitka, você terá que ficar aqui por 3 noites, e isso é um fato. E eu acho que o seu tempo não será tranquilo. A Tamara virá atrás de você. Sim, eu sei. O Stepan Yurievich me ligou e avisou que se eu não viesse, ele e os filhos dele quebrariam as minhas pernas e me jogariam aqui amarrado. Sim, claro, o temperamento do Stepan é duro, disse Arsene. Um homem com mais de 70 anos e a palavra dele ainda tem peso. Eu até te digo mais, 2 dos filhos dele já estão vigiando você e assim que a noite cair, eles irão embora. Eu não vi nenhum deles. Isso não importa. Eles me mandaram até você para checar se você estava em casa. Sim. Bom, fiquem bem, rapazes, e preparem-se para a Tamara morta vir atrás de vocês. Arsene se levantou e foi embora. Escuta, vamos para casa. Vamos embora. Como assim? Você está com medo daquele velho e dos filhos dele? Você sabe quem é aquele velho? Não. Então é melhor ficar quieto, porque aqui é realmente mais fácil passar as 3 noites do que depois ter que lidar com todos os problemas que ele facilmente vai criar. Então vamos nos preparar. Vamos pregar as portas e janelas por dentro e pronto. Ah, qual é? Não viaja. Ninguém vai vir, os mortos não sabem andar, mesmo que seja uma bruxa. Mas faremos algumas coisas. Me parece que os meus conterrâneos da vila perderam um pouco o juízo, então tenho medo de que eles incendeiem a casa, e para não queimar, vamos nos esconder no porão. Sim, claro, isso vai te ajudar muito. Acredite, quando você ver o meu porão, você vai entender que vai ajudar. Então me mostre. Eu me levantei da mesa e, encontrando a argola de ferro que estava embutida no alçapão de madeira, joguei-a facilmente para o lado e desci pela escada de ferro até a profundidade da altura de um homem. Vamos ficar aqui, não se preocupe, eu disse, olhando para Tolian de baixo para cima. Ok, então vamos nos preparar, já passa das 10.
Tolia conseguiu me convencer sobre minhas opiniões em relação a essa situação e começamos a nos preparar muito mais profundamente. Fechamos todas as fechaduras possíveis das portas, derramamos sal sobre as soleiras e até pregamos as janelas por dentro, pois, graças a Deus, o que não me faltava eram tábuas. E decidimos não nos acomodar no porão, mas no sótão, cuja entrada também ficava dentro da casa, na cozinha. Que horas são? Passa da meia-noite, ele respondeu, e nós continuamos sentados na cozinha bebendo a transparente. Não vejo a bruxa, nem os vivos, nem os mortos. Pregamos tudo à toa. Não, eu acho que não foi à toa. Desmontar isso é fácil, mas para pregar pode faltar tempo. Olha, a luz apagou, disse Tolia. Sim, eles a cortam aqui 3 vezes ao dia, então não se preocupe. Som de batidas. Com aquela batida, os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Onde é isso? Perguntou Tolia no escuro. Tem alguém batendo aqui na gente. Você está brincando? Não, eu disse, me encolhendo contra a parede. As batidas continuavam. Mas nós fechamos tudo. Você tem mais alguma passagem? Não, não tem mais. Isso continuou por muito tempo, uns 10 minutos, antes que Tolia dissesse, precisamos abrir a porta. Você enlouqueceu, mas ela vai continuar batendo até a gente abrir. E se for ela lá? Ela não está lá. Tolia acendeu a lanterna do smartphone e se aproximou da porta na qual alguém batia insistentemente. Ele exalou pesadamente, escancarou a porta e não havia ninguém atrás da porta. Apenas um pedaço de papel estava jogado no chão, sob a porta. Tolia se inclinou, pegou o papel e, fechando a porta, voltou. E aí, o que é isso? É para você. Tolia me estendeu o bilhete no qual estava escrito: para Nikita, de Maxim e Tamara. Querido Nikita, convidamos você ao cemitério que fica não muito longe do riacho. No papel de convite havia um desenho da lua de um cemitério e um monte de cruzes ao fundo, e no primeiro plano estava desenhado um homem em um caixão, 2 pessoas felizes, e perto deles estavam demônios chifrudos e dentuços. Eu rasguei o papelzinho em pedaços e joguei no fogão a lenha que estalava com a lenha. Isso é simplesmente impossível, disse Tolia. Nem me fale, confirmei, e ouvi alguém abrindo a porta da sala e passos soaram. Nós não nos mexemos por algum tempo, esperando os eventos se desenrolarem, mas o que deveríamos temer não eram aqueles passos, mas o que tentava invadir a nossa casa vindo da rua. Os cães uivaram por toda a vila como se obedecessem a um comando. E então, sob as janelas, ouvi passos que se aproximaram da janela da cozinha. Nikita, eu sei que você está aqui, disse Tamara. Nikita, você recebeu meu convite. O que foi? Vai ficar sentado e se escondendo em casa ou vai usá-lo? Tudo bem, eu mesma vou te tirar daí. Assim a minha vingança será mais doce. Nós pulamos e voamos para o sótão. Perto da casa, algo começou a acontecer. Batidas nas janelas eram ouvidas de todos os lados, sons sobrenaturais e bizarros. Tudo isso parecia inundar a casa, e na minha cabeça eu só ouvia saia. Nos trancamos no sótão, mas foi um erro. Os ajudantes da bruxa, com força triplicada, começaram a quebrar as tábuas que estalavam sob seus golpes. E então nós rapidamente saímos de lá e voamos para o porão. Sentados no porão, depois de um tempo, ouvimos a risada de Tamara. Você derramou sal, seu safado. Espera só um pouco. Nós estávamos sentados no porão ouvindo o que acontecia ao redor. Ou melhor, tentávamos ouvir, já que sons estranhos, as risadinhas dos demônios e passos pulando pelo telhado e sob as janelas definitivamente atrapalhavam isso. Mas pelo que ouvimos, percebemos que os chifrudos, junto com a bruxa, estavam decidindo como superar a barreira de sal. E, para nossa sorte, foi um longo debate mental. Mas, de um jeito ou de outro, a solução foi encontrada.
Os demônios carregaram baldes de água do poço e derramaram, lavando assim o sal. E Tamara, rindo às gargalhadas e exultante, invadiu a cozinha junto com seus ajudantes. O cheiro de carniça e enxofre pairou no ar, de tal forma que me faltou o fôlego. "E então, Nikita, a sua festa acabou?" disse a bruxa, puxando a argola e, para sua surpresa, descobriu que o alçapão estava fechado por dentro. Nesse momento, eu estava realmente feliz por ter escutado o Tolian. Nós havíamos feito a tranca mais simples. "Quebrem as tábuas, eles estão embaixo de nós", disse a bruxa. E nós ouvimos golpes furiosos no chão, tão fortes que as tábuas começaram a estalar, e cerca de 30 minutos depois, uma das tábuas cedeu ao avanço da força impura e ouvimos a gargalhada de êxtase da bruxa morta, enquanto seus ajudantes começaram a forçar ainda mais. "Isso, Nikita, agora é a sua vez de alimentar os vermes, mas antes disso nós vamos te atormentar como se deve", gritava a bruxa, e a passagem para nós começou a ficar ameaçadoramente grande. "Já!" guinchou a bruxa, e os demônios recuaram sibilando. Mal conseguimos sair debaixo do chão e o avô Arsene apareceu nos espiando, nos assustando pra caramba com seus passos. "Estão vivos?" ele perguntou parado na porta. "Vivos por enquanto", respondi sentando à mesa. "Nikit, vocês não vão aguentar passar mais uma noite aqui", disse Arsene, examinando no que a casa havia se transformado. "Sim. E o que você sugere?" "Rapazes, se escondam na adega que fica do lado de fora na rua." "Sim. E o que você sugere?" "Rapazes, fiquem no porão que fica na rua. Mas lá só tem uma porta", eu disse. "A porta pode ser uma só, mas em compensação, as paredes e o chão são de pedra e a porta dá para reforçar." "Até que é uma boa ideia", disse Tolian. "É simples. Se vocês ficarem aqui agora, hoje ela vai trazer ainda mais ajudantes. Ela só estava observando, mas esta noite ela virá especificamente atrás de vocês." "Então, rapazes, vou indo", disse o velho Arsene, e nós começamos a pensar. Quase até a noite, nós nos dedicamos profundamente a reforçar o porão, a ponto de termos que desmontar o celeiro. A porta que levava ao porão foi revestida de ferro. Todo o espaço ao redor foi coberto com círculos de sal, e dentro do próprio porão desenhamos linhas de giz para dificultar a possibilidade de cavarem por baixo. Encontrei na garagem 2 rolos de tela de arame e fixei de qualquer jeito perto do porão. Era uma bobagem, claro, mas até alguns minutos extras podiam ser importantes. Afinal, foi graças a isso que sobrevivemos aquela noite. Mas o trabalho principal ocorreu principalmente dentro do porão. Um número incontável de barricadas foi montado nos degraus. Por causa delas, nós mesmos não podíamos sair, mas passar por elas seria uma tarefa e tanto para qualquer um. Então, desta vez, não eram apenas algumas tábuas, mas construções de verdade. Graças a Deus, Arsene nos deu acesso às suas ferramentas, o que tornou tudo fácil e rápido de fazer. Mas, fosse como fosse, a noite mostraria o quão bons nós éramos em nos entrincheirar no porão. A bruxa e sua comitiva chegaram e, desta vez, trouxeram água com eles. Meus círculos de sal foram lavados num instante. Mas isso nos rendeu uns 20 minutos antes de a bruxa chegar à casa, que nós também havíamos pregado para dar a ela a oportunidade de gastar mais um pouco do seu tempo precioso. Ouvimos sua comitiva despedaçar a casa e sim, Arsene tinha razão. Na primeira noite, ela nem tentou, apenas observou, porque desta vez a casa mais reforçada durou apenas 2 horas. Isso considerando que a porta de cada cômodo estava pregada e revestida de ferro, sem contar as linhas de giz e outras preparações. E um pouco depois das 3 da manhã, a bruxa, gritando, percebeu exatamente onde tínhamos nos escondido. Desta vez, nós ouvíamos tudo por um pequeno buraco de ventilação. Os golpes voavam um após o outro. Da esquerda e da direita ouvia-se o barulho de muitas patas tentando cavar a terra.
Mas os demônios, não muito inteligentes, se enroscaram na tela de arame e começaram a brigar entre si, diminuindo assim a já não tão alta velocidade de invasão. Tamara lançava maldições e ameaças, tentando me assustar e me pedir para sair voluntariamente. Mas eu nem sequer conversava com ela, apenas reforçava a última barreira diante de nós, que em caso de necessidade deveria nos proteger o máximo possível se todas as outras caíssem. Desta vez, a bruxa novamente não conseguiu nos alcançar, mas eu tinha certeza de que na terceira noite ela não nos daria paz. Afinal, essa seria a última noite para ela vagar pela terra antes de ir para o caldeirão. Dormindo apenas 4 horas, começamos a desmontar nossas barreiras durante o dia para avaliar a extensão dos danos. A primeira porta revestida de ferro estava praticamente destruída. O metal fino estava espalhado por toda parte. Analisando a situação, chegamos à conclusão de que, se não inventássemos urgentemente mais alguma coisa, não sobreviveríamos à última noite. Apesar de os ajudantes de Tamara não terem cavado por muito tempo, eles escavaram uma parte considerável. Se dessemos a eles pelo menos 1 hora, desenterrariam o porão completamente e então começariam a forçar caminho diretamente para nós, sentindo que as pedras não seriam mais um obstáculo. Portanto, começamos a revestir o porão por dentro e fazer mais algumas modificações. Trabalhando novamente o dia todo, sentamos no porão, esperando por aquela bruxa maldita. Dizer que fizemos muito é não dizer nada. A quantidade de entulho empilhada para fechar o porão simplesmente passava dos limites. Com sucata de metal, revestimos tudo o que pudemos alcançar. E o que não deu com metal, cobrimos com uma quantidade enorme de tábuas grossas. Em uma palavra, fizemos tudo o que podíamos. Antes de chegar ao porão, a bruxa gastou bastante tempo e eu achei que esse era um bom começo, mas não imaginava o quão ruim aquilo ficaria. Eu não sei quem ela trouxe consigo, mas desta vez eles tinham algo muito pesado, e com esse objeto começaram a esmagar a porta. Além disso, os pequenos demônios não fizeram nenhum túnel. Eles simplesmente esperaram que aquilo quebrasse nossas barricadas. A porta externa em si foi destruída no 9º golpe, mas devido à abundância de ferro, continuou a nos proteger por mais 6 golpes extras. E quando a primeira porta foi finalmente pulverizada, os relógios marcavam 1h32 da manhã. Ouviram-se sons de água. Os demônios despejavam água de baldes e raspavam os degraus com paus para apagar as odiadas linhas de giz. Para tudo o que nós inventamos, eles tinham algum truque especial com o qual conseguiam penetrar sem muita perda de tempo. A segunda barreira durou apenas 24 minutos. Isso foi muito pouco, pois pelos meus cálculos ela deveria ter durado muito mais tempo, já que gastamos uma quantidade significativa de metal nela. Mas o nosso trunfo estava na penúltima barreira. Era feita de vergalhões soldados, fixada profundamente nas paredes. E eu estava certo. Aquele ser enorme que ocupava todo o espaço do túnel mal cabia na passagem, golpeando tudo com uma parte enorme de um tronco de árvore. E quando ele chegou aos vergalhões, eu apenas torci para ser um soldador decente. Essa barreira fez o que todas as outras não fizeram. Ela permaneceu em pé por mais de 1 hora antes de cair com um estrondo de metal. Restavam apenas 25 minutos até o amanhecer, mas esse tempo precisava ser suportado. Algo enorme respirava pesadamente, golpeando a nossa última barreira de madeira, e nós nos encostamos nela do lado de dentro, tentando segurar com nossos corpos. A bruxa gritava para que eles derrubassem tudo, e nós ouvimos o bater de muitos cascos que desciam e tentavam ajudar o monstro gigante, mas que, na verdade, só o atrapalhavam. A bruxa berrava e um demônio especialmente persistente conseguiu arranhar uma fresta na barricada e enfiou um dedo lá dentro, mas apenas para eu esmagá-lo com o calcanhar da minha bota.
A barricada já não estava aguentando e iria cair a qualquer momento. As tábuas já haviam estourado, e foi só pela enorme quantidade de sucata de ferro que ainda estávamos vivos. De repente, o ataque parou. O ser gigante saiu correndo pesado para fora do porão, deixando-nos em paz. O sol estava nascendo. E então, rapazes, muito bem, vocês se defenderam. Agora a Tamara vai deixar vocês em paz para sempre. Nós nos defendemos, mas a que custo? Ah, bobagem, nada disso vale mais que a vida, disse o velho Arsene, entrando e sentando-se no chão ao nosso lado. Eu desci do alpendre e parei para ouvir e avaliar a situação ao redor. Parece tranquilo, pensei, embora não fosse de surpreender, afinal já passava da meia-noite. Quem estaria perambulando pela rua a essa hora, certo? Ninguém. Bom, a não ser os jovens, mas felizmente o lugar onde eles gostavam de descansar à noite não se cruzava de forma alguma com a minha rota planejada. E além disso, eles são barulhentos. Em caso de qualquer coisa, eu sairia do caminho e ninguém me veria. Inspirei o ar fresco e úmido e me dirigi para o portão. Não fazia muito sentido me esconder naquela noite, pois apesar de ser verão, o céu na última semana estava completamente encoberto por nuvens cinzentas e não havia calor algum, nem de dia, nem de noite. Além disso, por causa disso, as noites eram tão escuras que se uma pessoa ficasse a 1 metro de você, não daria para vê-la, o que também jogava a meu favor. Caminhei tranquilamente até o portão, abri e saí para a rua principal. Se é que se podia, claro, chamar assim. Chamar minha vila de pequena era difícil. Eu a chamaria de grande e até avançada. A cidade ficava relativamente perto, então havia uma imensa quantidade de visitantes e turistas que, com muita vontade, compravam casas para si ali. Mas, por incrível que pareça, todos nós os conhecíamos. Não havia entre eles pessoas particularmente nocivas. Será que a natureza afeta eles assim? Pensava eu, caminhando pela estrada de terra. Ou eles ficam mais bondosos por causa da comida e da água local? Normalmente, quando você vai para a cidade, ou todos não estão nem aí para você, ou são furiosos como cães. Mas aqui, veja só, vão fazer visitas e convidam para visitas. Uma beleza. À direita, num quintal, de forma inesperada e muito intensa, um cachorro começou a latir, o que me fez estremecer. Como você me irrita, pensei, lembrando da aparência daquele cão. Um vira-lata pequeno que constantemente tenta morder, não deixa fazer carinho e, no geral, é insuportável. Ao longe, alguém gritou e assobiou. Parei e escutei, calculando de onde exatamente vinha o assobio. Certo, estão descansando perto do bezerreiro abandonado, provavelmente estão gritando e fazendo uma fogueira lá. Mas eu não precisava ir naquela direção. Eu precisava sair e seguir para a esquerda, em direção à floresta. Ao pensar que eu precisava entrar nessa floresta no meio da noite, arrepios correram pela minha espinha. Não era susto ou medo. Era mais uma antecipação dos próximos eventos. Da floresta em si, claro, eu não tinha medo. Além disso, eu mesmo podia fazer com que qualquer um sentisse medo de qualquer coisa. Mas usar meus poderes não era algo de que eu gostasse, o que, é claro, causava algumas dificuldades e perguntas entre as bruxas e feiticeiros locais. Mas, por outro lado, eu não atraía a atenção desnecessária para mim, o que era muito mais importante. Caminhei até o fim da rua e logo virei na clareira pela qual pretendia seguir em direção à floresta. Coisa incrível, pensava eu. Parece que nós e eles possuímos poderes, mas como somos diferentes. Vender a alma aos demônios, ir a sabás, fazer todo tipo de maldade e simplesmente irritar as pessoas. E tudo isso para quê? Para depois se esquentar no caldeirão. Uma escolha e uma decisão estranha, com certeza. E os outros, que receberam o dom de herança, também o aceitam com alegria, achando que vão ter algum tipo de poder ilusório e manipular todo mundo como quiserem. Eu ri intimamente. E o que acontece no final?
Você apodrece por dentro, não tem alma, dinheiro e joias não te servem para nada, e ainda por cima anda pela rua colecionando olhares de ódio. Definitivamente não vale a pena. Após essas reflexões, por algum motivo me lembrei de Baba Niura, vovó Niura, de quem, na minha época, eu quase subia pelas paredes de tanto medo assim que havia. E como se viu depois, não era sem motivo. A bondosa e simpática velhinha nos convidava para a casa dela quando éramos bem pequenos, onde começava impiedosamente a nos tratar com todo tipo de doces, pastéis e uma enorme variedade de balas. Só que eu não comia os doces dela, embora tivesse ido lá junto com a minha turma. Por algum motivo me parecia que não era à toa que nos davam todas aquelas iguarias. Não era à toa que a simpática velhinha nos convidava tão amavelmente para fazer uma visita. Quando eu olhava para ela, literalmente sentia no fígado que algo estava errado. E também não há felicidade em doces. E eu estava terrivelmente certo, mas descobri isso, infelizmente, apenas 17 anos depois. Baba Niura, em geral, era muito boa no que fazia. Suas habilidades de comunicação e aparência afável a ajudaram por muitos anos a ganhar a confiança de todos neste mundo. Todos a conheciam como uma pessoa excepcionalmente positiva, quieta e não conflituosa, e as próprias pessoas procuravam ajudá-la assim que ela pedia. Mas aquele garoto lá não era bobo e a desmascarou de primeira. Mas não imediatamente. Baba Niura sobreviveu a todos, no sentido literal. Ela sobreviveu a pessoas que eram 20, 25 anos mais novas que ela, e até mesmo aqueles a quem ela na época alimentava com doces. Um se afogou, outro bateu de carro, o terceiro sumiu, os outros não se sabe onde estão. Todos esses casos foram forjados de forma que relacioná-los era simplesmente impossível, e muito menos culpar a velhinha. A população da vila mudava lenta, mas firmemente. Uns chegavam, outros iam embora. Mas Baba Niura permanecia. E o que era o mais estranho, ela não mudava visualmente de jeito nenhum e insistia a todos que tinha poucos anos, apenas 62. 62 anos, ela tinha 10 anos atrás, quando eu perguntei a um dos rapazes. E mesmo depois de 10 anos, esse número não mudou. E as pessoas que viviam lado a lado com ela continuavam teimosamente a não notar essa estranheza completamente anormal. Uma vez, sentado num tronco com um amigo, eu contei a ele essa estranheza, ao que ele respondeu: "Ah, que bobagem é essa que você está falando? Ela tem 62. É só uma velha normal. Por que você lembrou dela de repente?" E só depois eu percebi por que ninguém nota essas estranhezas. Ela alimentava todo mundo de uma forma ou de outra com alguma coisa. As pessoas iam até ela para pedir sal ou grãos ou qualquer outra coisa, e ela com grande prazer distribuía tudo. Embora ninguém se perguntasse de onde uma velha tirava um saco de açúcar, por exemplo. Ela, com suas distribuições, alimentou a vila inteira. Todos os que comiam o que ela oferecia, subsequentemente, sem perceber, davam à velha anos de suas vidas, condenando-se a uma morte lenta. A velha era astuta. Ela decidiu ofuscar a mente de todos e, aos poucos, através de um certo ritual, extrair a essência de suas vítimas, não de uma pessoa em específico, mas de todos, um pinguinho de cada. Se a velha começava a ficar muito doente, então na vila alguém inevitavelmente morria, e a velha, em alguns dias, quase saltitava pelas ruas. Parecia uma coisa pequena, parecia besteira e que não dava para conectar, mas eu consegui. Certa vez, eu estava sentado em casa quando me trouxeram uma notícia terrível. Meu amigo, por algum motivo incompreensível, se enforcou direto num vidroeiro perto de sua casa. Todos andavam suspirando e gemendo, e eu decidi que era hora de fazer uma visita à velha. Se eu não resolvesse isso com ela, então ela mesma aos poucos acabaria com todos nós. Esperando a noite cair, saí de casa e fui até a velha para descobrir o que estava acontecendo.
Quando eu apenas passei pelo portão dela, a luz do alpendre acendeu, a porta da frente se abriu e, na soleira, a dona da casa me recebia. "O que foi, Serioja?" perguntou ela, olhando para mim, sorrindo docemente. A imagem se formou completamente na minha cabeça. A velha parecia saber que eu viria e já abriu a porta com antecedência. "Sou eu disse, subindo os degraus. "Precisamos conversar." "Então vamos conversar", disse a velha amavelmente. "A conversa é séria", eu disse. "Precisamos conversar dentro da casa." "Ai, que conversa séria é essa, Serioja? Fale aqui. Não posso deixar entrar em casa. Não está arrumado." "Não tem problema", eu disse, dando de ombros e empurrando a velha para o lado. "Somos pessoas simples. Não nos assustamos com bagunça." Eu dei um passo para dentro de casa e vi o que não esperava de forma alguma. À luz de velas, na mesa da cozinha, não mais nem menos, estava sentado um par de demônios e alguma coisa eles estavam mastigando lá, estalando os lábios. Eu me virei para a porta da frente e olhei para as costas da velha, que continuava de pé na porta. Por meio minuto nada aconteceu. Apenas os demônios rasgavam a carne, espirrando sangue por toda a casa. "Então você adivinhou", disse a velha se virando para mim. E eu pensando, por que estou tão ansiosa hoje? Sinto que algo está errado, mas não consigo entender o que exatamente, continuou a velha, batendo a porta e parando na minha frente. "Ah, é você", disse ela docemente. "Não pegava nada meu, não comia doces e ficava pensando lá as suas coisas. Um garoto pequeno e repugnante que veio tirar satisfações pelo amigo", disse a velha. E apesar de sua compleição física, me levantou pelo pescoço com uma mão e me atirou contra a parede. Minhas costas uivaram de dor. Louças voaram da prateleira de cima. Os demônios pararam e ficaram olhando para mim. E eu, como se estivesse num sonho, fiquei sentado e não conseguia fazer nada. E a velha, nesse meio tempo, se movia na minha direção, e sua aparência mudou significativamente. Traços de rosto afiados, quase bestiais, braços longos e nervosos, e os dedos eram claramente não humanos. Ela chegou até o meio do cômodo, onde parou e, sorrindo, olhou para mim. "Pois bem, Serioja, parabéns. Você desvendou o meu segredo. Como se sente? Está satisfeito consigo mesmo? Sente como a verdade prevalece, arrancando os véus de mentiras e das trevas?" Eu murmurei algo ininteligível. A velha riu. Ou não era mais uma velha. "Quer que eu lhe conte um segredo? O segredo sobre o seu amigo, ou melhor, aquele que você chamava de amigo." Eu balancei a cabeça freneticamente. Ela riu e continuou. "Você o considerava um amigo, certo? Mas você sabia que o seu amigo, pelas suas costas, quando você não estava, contava tudo o que sabia sobre você? Todos os seus segredos e mistérios ele jogava para fora quando a conversa chegava em você. Você tem ideia de que toda a vila sabe como toda a sua família vive? Ele contava tudo para todos. Desde a infância, quando vocês ficaram amigos, ele diligentemente contava tudo o que você falava para ele. Serioja, os seus amigos não riem na sua cara só porque restou neles um pouco de educação e nada mais. Aos olhos deles, você é um paranoico, um perdedor e um psicopata qualquer. Aí estão os seus amigos, aí estão eles reais, como são. E você, em vez de me agradecer, veio tirar satisfações comigo." "Por que eu deveria agradecer?" perguntei com uma voz esganiçada. "Que ignorante", disse a velha. "Como, pelo quê? Pelo fato de que as testemunhas da sua desgraça já não contarão isso a mais ninguém. Eles não contarão mais nada." "Mas isso não é humano de alguma forma", eu disse. "Não é humano?" surpreendeu-se a velha. "Olhe para mim. Há mais humanidade em mim do que em toda esta vila." Eu olhei para a velha e novamente fiquei aterrorizado a ponto de sentir náuseas. "Ah, não se preocupe. Eu sou como a verdade, igualmente nojenta, desnecessária para todos, assustadora e amarga até não poder mais. E sobre não ser humano, você está enganado."
Eu fiquei sentado em silêncio, sob os olhares fixos dos dois demônios, e não sabia o que responder. E então, Serioja, o que acha disso? Como gosta da verdadeira realidade? É agradável descobrir que você é a vergonha local sobre a qual todos sabem? Não, respondi. Exatamente que não, repetiu a velha. Estar em segundo lugar e andar entre hipócritas é a coisa mais assustadora que pode existir. Todos dizem uma coisa na sua cara e outra pelas costas, mas você deve adivinhar que ao vir aqui você cometeu um erro muito grande. Afinal, você não vai sair daqui. Eu calei. A bruxa riu. Claro, eu poderia acabar com você bem aqui e agora, e ninguém jamais saberia disso. Mas seria bastante estúpido matar um rapaz tão inteligente como você. E serei honesta, se não houvesse interesse em deixá-lo vivo. Apesar da sua inteligência, a sua cabecinha teria se juntado à minha coleção de crânios. Você precisará me ajudar. A velha começou a adquirir forma humana, os dentes começaram a se retrair, os traços bestiais a desaparecer. E não apenas ajudar, eu diria que vou colocar sobre você toda uma responsabilidade, sem todas essas obrigações de feitiçaria. Vamos, limpem tudo isso, latiu a bruxa, e os demônios, pulando da mesa, começaram a se agitar por toda a casa. Quando o sangue do chão e das paredes foi lavado, e os ossos, pedaços de carne e as velas foram retirados, a velha acendeu a luz e disse: levante-se e sente-se à mesa. Eu, timidamente e com hesitação, fui até a mesa onde a velha já me esperava em sua aparência comum e amigável. Então, Serioja, começou ela, se não fosse pela necessidade de ajudantes, eu teria um enorme prazer em acabar com você. Mas como eu preciso de ajuda, por mais estranho que pareça, eu vou deixá-lo vivo. Eu fiquei sentado em silêncio, sem saber o que dizer, porque o que acontecia ao meu redor se desenrolava tão rapidamente que eu não conseguia processar a informação. Você provavelmente acha que eu sou uma bruxa, certo? Eu balancei a cabeça afirmativamente. Sou obrigada a desapontá-lo, Serioja, mas você está enganado. Eu não sou uma no sentido habitual. Sim, eu posso usar magia negra e feitiçaria, mas eu nunca fui iniciada como bruxa e não recebi o dom de ninguém, e eu nunca fui a Sabás. E o que você é, então? Como te explicar? Respondeu ela. Eu sou o camarada fracassado, a prova viva de que a morte é inevitável, mas ela pode ser adiada. Está pronto para aceitar me ajudar? Claro que estou pronto, respondi decididamente. Afinal, não é como se eu tivesse muita escolha. E depois do que vi, a bruxa, ou o que quer que fosse aquilo, com certeza não me deixaria ir. Aí está mais uma prova da sua sabedoria, disse a velha e riu. Então, Serioja, agora vou te contar como as coisas funcionam aqui e depois nós vamos cuidar do seu treinamento. Veja bem, eu tenho muitos anos e sei perfeitamente como confundir as pessoas, desviar os olhos delas e também não esquecer de usar o tempo delas. Para ser sincera, eu já tenho mais de 400 anos, eu assobiei. Sim, uma camponesa comum que na sua época teve muita sorte de abrigar um alquimista moribundo que lhe ensinou seus segredos. Mas ele também deveria, de certa forma, saber como prolongar a vida. Perguntei timidamente. Deveria. Mas tudo tem um limite. Você não pode prolongar o seu prazo eternamente, porque o corpo pode e vai viver, mas a mente e a alma começam a morrer gradativamente. Prolongar isso infinitamente é uma atividade bastante perigosa. Depois de algum tempo, você começa a perceber que há mais de animal em você do que de humano. Então por que você precisa de mim? Entenda, quando o alquimista chegou, ele não estava morrendo de feridas terríveis ou algo assim. Ele simplesmente sentiu que o seu prazo estava chegando ao fim e ele tinha uma escolha. Ou ele prolongaria a sua vida um pouco mais, ou então encontraria um sucessor. Ensinaria tudo a ele e daria a ele um objetivo na esperança de que o sucessor conseguisse. Ele sabia muito,
entendia coisas que são inacessíveis para mim até hoje. Ele podia usar magia sem consequências e dominava a alquimia com perfeição. Mas cada ciclo o tornava mais esquecido e vazio. Ele me passou muito conhecimento e, quando estava morrendo, me pediu apenas uma coisa: que eu conseguisse ressuscitá-lo. E isso é inacessível para vocês? Perguntei eu. E por que ele escolheu você? E por que você começou a prolongar a vida só aos 60 anos? É tudo muito simples, respondeu a velha, suspirando. Entenda, o poder que ele possuía era enorme, e a quem mais entregar tamanho poder? Se você forçar um pouco o cérebro, entenderá por que ele escolheu uma pessoa simples e, além disso, totalmente aleatória. E eu não prolonguei a vida antes por ordem dele, pois a cada vez você se torna mais vazio, então você não consegue fazer isso por muito tempo. Ou seja, você vai me ensinar tudo o que sabe exatamente com esse mesmo objetivo, certo? Respondi. Exatamente. E então você beberá o meu sangue, assim como eu fiz um dia, e me enterrará em um lugar específico, para depois voltar e me ressuscitar. O alquimista não conseguiu descobrir como trazer um morto de volta, mas decidiu se precaver e fazer com que bebêssemos o sangue. O nosso sangue é negro como a noite, e uma parte de nós correrá em suas veias para que depois você possa nos ressuscitar, se é que você vai conseguir, é claro, e se não conseguir, então você encontrará um terceiro sucessor e repetirá este ciclo novamente. Mas ele treinou apenas uma pessoa, e você parece ter me contado isso apenas para mim. Ele sim, mas eu não. Você é o terceiro que se mostrou inteligente e adivinhou tudo, por isso foi você quem eu escolhi. Sim, a coragem e a vida são as melhores coisas que poderiam acontecer. E então, pronto para aceitar o nosso dom e maldição para encontrar a solução do problema e nos ressuscitar? Ou você vai continuar cozinhando neste caldeirão fervente chamado vida, para morrer um dia sabendo que todos ao seu redor te consideravam um fracassado? Estou pronto, respondi timidamente. Parei bem na fronteira da floresta. Ainda tenho 10 quilômetros para caminhar, pensei, enquanto sentia no bolso interno os tubos de ensaio com as poções perfeitas que criamos, algo que nenhum dos meus antecessores conseguiu. Fico pensando, quantos de nós, guardiões de segredos e detentores de poderes proibidos, andam por aí, misturados entre as pessoas comuns? Mas quer saber? Que diferença faz? Pensando ou não, o caminho precisa ser feito. E talvez, só talvez, desta vez, dê certo. Com esse pensamento, mergulhei na escuridão da floresta. A noite me recebeu com seu frescor e silêncio. Ah, como eu queria poder ligar a lanterna agora e iluminar o caminho, mas não posso. Podem me ver da vila, e isso não seria nada bom. Não que fossem descobrir que sou eu, mas as suspeitas surgiriam. Afinal, para os moradores locais, eu já sou considerado um fenômeno peculiar, não perigoso, mas estranho, alguém de quem é melhor manter distância. De certa forma, essa reputação até me ajuda. Ninguém se mete muito comigo, não fazem perguntas, apenas espalham boatos sombrios de que o Serioshka é o feiticeiro da vila. E pronto. O verdadeiro perigo na nossa vila era o Nikita, um rapaz jovem, forte, que herdou o dom da mãe, uma bruxa poderosa que o ensinou tudo o que sabia. E o Nikita, ele era uma pessoa complicada. Seu humor mudava em segundos, o que tornava qualquer conversa com ele um desafio. Ele podia ignorar uma crítica séria, mas explodir por uma besteira qualquer. Nunca gostei de falar com ele, por causa do seu desprezo arrogante por mim e por gente como eu. Ele sentia a força que tinha, e não era pouca. Bruxas como a mãe dele são raras hoje em dia. Sabendo disso e usando o conhecimento que ela lhe deu, ele tentava de todas as formas me atrair para o lado deles. Mas todas as tentativas foram um fracasso, porque eu não tinha medo dele.
Não importava o que o Nikita inventasse, nada do que ele fazia podia me causar dano algum. E então, um dia, depois de uma discussão em que eu, sem rodeios, o coloquei no seu lugar, ele decidiu testar suas habilidades na prática. Resolveu jogar uma maldição em mim, para que em algumas semanas eu partisse desta para uma melhor. Eu já suspeitava que aquele orgulho ferido não ficaria barato. Então, sem peso na consciência, enviei meus ajudantes e acabei com todo o gado dele. Foi divertido, preciso admitir. O Nikita era forte, sim, mas não tão experiente em bruxaria quanto a mãe. Por isso, todas as suas tentativas deram em nada. Você não pode amaldiçoar alguém cujo tempo de vida já se esgotou há muito, muito tempo. Eu sobrevivo da mesma forma que a Baba Niura, às custas de outras pessoas, sugando gota a gota a saúde e o bem-estar delas. A única maneira de me causar algum dano seria exterminar todas as pessoas ao redor, e mesmo assim, não é garantido que eu não encontraria novas fontes. Mas o Nikita não sabia disso, e assim ele ficou sem o seu gado, e eu sem nenhum arranhão. Mas ele guardou rancor. Afinal, eu sabia quem ele era, e ele sabia quem eu era. Por isso, em todos os sabás em que ele aparecia, sempre levantava a questão de me tirar desta vida. Mas, por enquanto, tudo correu bem. Ninguém ainda se dispôs a medir forças comigo. Não porque não conseguiriam, mas porque não havia um interesse comum nisso da parte deles. Depois de me aprofundar na floresta, quando tive certeza de que a luz da lanterna não seria vista da vila, finalmente a tirei do bolso. Continuei a caminhar, mas agora muito mais rápido, cortando a noite com aquele feixe de luz branco e mortal. O caminho até o abrigo subterrâneo estava perfeitamente camuflado, onde os restos mortais da Baba Niura jaziam. Para qualquer um, era apenas um monte de terra comum, daqueles que você passa e nem repara. Além disso, aquele pequeno monte era guardado pelo próprio espírito da floresta, o Leshy. Se algum curioso decidisse explorar os montes e colinas por aqui, o Leshy não hesitaria em lançar todo tipo de criatura em cima dele. E um desses curiosos poderia muito bem ser o próprio Nikita. Caminhando pela floresta e pensando no Nikita, senti um nó no estômago, uma repulsa, logo de quem eu fui me lembrar, à noite no meio do mato. Mas, quer saber? Mesmo que ele se arriscasse a me atrapalhar abertamente, meu pensamento foi interrompido. Por que ele me atrapalharia? Ele pode estar, neste exato momento, me observando de algum lugar na escuridão, vendo para onde eu fui, para depois voltar e esconder os restos mortais. O alarme disparou na minha cabeça, mas logo se dissipou quando a razão fria tomou conta. Não, é improvável que ele esteja por aqui. E mesmo se tentasse alguma coisa, a cabeça dele voaria dos ombros antes que ele pudesse piscar. Na verdade, até certo ponto, ele deveria estar torcendo para que tudo desse certo para mim. Afastei a camada de terra que cobria o alçapão de madeira, empurrei a tampa e desci com cuidado por uma pequena escada que um de nós trouxe para cá. Iluminei o pequeno espaço com a lanterna e me aproximei da mesa onde os ossos estavam. Bem, vamos tentar, pensei, tirando 2 frascos do bolso. O primeiro com a solução, o segundo com o sangue que preparei. Abri os frascos e reguei os restos mortais primeiro com a solução, que me custou um trabalho inacreditável, e depois com o sangue. E nada, absolutamente nada aconteceu. Maldição, pensei, e atirei um dos frascos para o lado. Ele aterrissou com um tilintar irritante. Surpreso, iluminei o lugar onde ele caiu. Uma pilha considerável de frascos idênticos estava ali, no canto do abrigo. Até quando isso vai continuar? Gritei, apoiando as mãos na mesa. Quantas vezes mais teremos que tentar fazer essa maldita solução? Talvez ela nem exista. Fiquei ali pensativo por alguns minutos. Quando finalmente me acalmei, com a certeza de que um dia tudo isso acabaria, comecei a sair do abrigo e a caminhar de volta para casa.